Olá, eu me chamo Luiz Fernando, eu sou estudante de licenciatura em Matemática na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, onde eu também sou bolsista no PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Nesse vídeo, eu vim falar um pouquinho sobre a Torre de Hanoi e uma de suas potencialidades no ensino, que é a sua utilização para o ensino e fixação do conteúdo de potências de base 2. Esse então é o jogo Torre de Hanoi. Ele é composto por 3 pinos e normalmente por 8 discos. Esse em específico é feito de madeira, mas existem variações dele feitos de plástico ou até mesmo confeccionados em material reciclado. Ele foi popularizado no ano de 1883 pelo matemático francês Édouard Lucas. E existe também uma lenda muito interessante por trás dele. Essa lenda diz que na cidade de Benares, que fica na Índia, existe o Templo de Benares. Nesse templo, lá na criação do mundo, o deus Brahma criou 3 pinos de diamante fixados em uma placa. E em um desses pinos, colocou 64 discos de ouro. Ele deu então aos seus monges o dever de transportar os discos para outro pino, seguindo algumas regras por ele estabelecidas. Foram estabelecidas 3 regras para que os monges pudessem cumprir o dever. As regras eram: pode mover apenas um disco por vez, um disco maior não pode ficar em cima de um disco menor, como nesse caso. O que pode acontecer é apenas o disco menor ficar em cima. E pode mover apenas o disco superior, então eu posso mover sempre o menor disco de cada coluna, de cada pino. Então eram essas 3 regras que foram estabelecidas pelo deus Brahma para os monges. E assim que os monges conseguissem terminar o trabalho de mover os 64 discos para outro pino, o templo ruiria e viraria pó. E ao mesmo tempo o mundo acabaria. Então essa é a lenda por trás do jogo e é algo muito legal para contextualizar um pouco do jogo com os alunos. Com esse material, nós podemos trabalhar diversos conteúdos em sala de aula. E um desses conteúdos é que eu vou apresentar hoje, que é sobre a potenciação de base 2. A potenciação está presente no número mínimo de movimentos para resolver o caso. Então, começando aqui com o disco 1, deixar as peças de lado, pegar apenas o disco 1. Para mover de um disco para o outro, eu preciso de apenas um movimento. Com 2 discos, eu preciso de 1, 2, 3 movimentos. Para 3 discos, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos. E continuando, para 4 discos, nós conseguiríamos chegar em 15 movimentos. 5 discos em 31 movimentos. E um detalhe é que essa é a quantidade mínima de movimentos. Por exemplo, para 2 discos, eu quero mover desse para esse. Eu posso fazer em 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Mas essa não é a quantidade mínima. A quantidade mínima é 3, que é 1, 2, 3. Esse estudo sobre a movimentação dos discos, ele pode ser realizado em sala de aula em equipes, em duplas, trios ou até com uma sala inteira. Pode ser solicitado para os alunos que criem uma tabela relacionando o número de discos como o número mínimo de movimentos que eles conseguiram realizar para terminar o objetivo, que é transferir de um pino para o outro. Num primeiro momento, pode não ficar muito clara a presença da potência de base 2, mas talvez com a intervenção do professor ou com um pouquinho mais de estudo ali, eles vão conseguir chegar na função 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de discos. Tendo então essa função, eles vão conseguir relacionar a potência de base 2 com o número de movimentos.
Por exemplo, os casos que nós já vimos, para um disco é necessário um movimento. 2 elevado a 1 é 2, menos 1, 1, um movimento. Para 2 discos, nós temos 1, 2, 3 movimentos. 2 ao quadrado é 4, menos 1, 3. 3 movimentos. Para 3 discos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ao cubo, 8, menos 1, 7. 7 movimentos. Dessa forma, nós temos então uma maneira de trabalhar com as potências aplicada em algum outro contexto, e não só ali nos números, né, mas em um jogo. Os alunos vão poder relacionar, então, com todos os discos. Eles vão poder pegar os 8 discos, colocar lá na função 2 elevado a 8 menos 1 e tentar realizar o menor número de jogadas possíveis. Pode também ser solicitado aos alunos outros números, né, como 10, 15, eles irem supondo outros números e quais seriam a menor quantidade de jogadas possíveis. Eles podem calcular, então, né, para 1, 2 e 3, que já foi o que eles já viram, até 8, onde eles vão poder estarem manipulando para ver se confere o resultado, assim como eles podem calcular com 10, calcular com 15, 20, qualquer número, onde eles vão poder generalizar o que está acontecendo com a fórmula. Como eu disse anteriormente, esse é apenas um dos conteúdos que podem ser trabalhados com esse jogo. Nós podemos tirar dele também, através dessas intervenções, dessa metodologia, podemos tirar progressões aritméticas, progressões geométricas, podemos trabalhar com sistema numérico binário. Então, ele abre ali um leque de conteúdos que podemos trabalhar apenas com o mesmo jogo. Algo interessante para finalizar uma aula como esse jogo é voltarmos lá atrás, quando contamos a lenda, e trazermos de volta que supostamente o deus Brahma colocou 64 discos em um pino. E podemos então levantar o questionamento: quanto tempo vai levar para os monges terminarem a sua missão? Quanto tempo até o fim do mundo? Será que essa lenda está errada e esse tempo já acabou e o mundo não acabou? Será que o fim do mundo estaria próximo? Ou será que ainda temos muito tempo? Nós podemos estar supondo ali também que cada disco leva 1 segundo para ser movido. Assim, bastaria calcularmos 2 elevado a 64 menos 1 e obtermos a resposta. Como 2 elevado a 64 é um número muito alto, podemos nesse momento trabalhar também as propriedades das potências. Então, podemos ensiná-los a decompor uma potência em vários termos de base igual e expoentes menores, a fim de que eles consigam realizar esse cálculo com menores dificuldades.